Espiritualidade. Sejam bem-vindos aqui à série 12 Passos de uma Família Sem Drogas. Olá, você que está passando aqui assistindo pela primeira vez este vídeo, eu sou André Nunes, sou psicólogo, trabalho há mais de 20 anos na recuperação de dependentes químicos, no apoio de suas famílias, no atendimento e na orientação. Nós estamos agora aqui no último vídeo dessa série, o 12º passo de uma família sem droga, a espiritualidade. E você que talvez tenha já acompanhado toda essa série, e agora eu vou que você reflita aí um pouco e quero que você relembre algumas coisas que nós falamos aqui nesta série. Lá no primeiro passo nós falamos sobre aceitação. O quanto é importante o dependente, a família, olharem para a realidade. A realidade daquilo que está acontecendo e não criar camadas para fugir disso, não criar situações para fugirem disso. No segundo passo, nós falamos tanto da mudança, porque as famílias, as pessoas, de modo geral, tendem a buscar a mudar o outro e a controlar o outro. Se você quer ter sucesso, se você quer ter um resultado diferente, se você quer ver que as suas atitudes geram um movimento na pessoa dependente, é preciso compreender, a mudança começa por nós. No quarto passo, o tripé, que se diz da recuperação e que se diz, inclusive, de como pode mudar um caminho de quem usa drogas dentro de uma família, não pode faltar a honestidade. A honestidade faz com que a gente tenha clareza, franqueza, não fique escondendo coisas que não deveriam ser faladas, meias histórias, meias verdades, porque honestidade ela não tem meia honestidade, ela é ou não é. Muitos dependentes acusam, inclusive sua família, de mentirem, e algumas também mentem. Claro que o dependente utiliza de muitas ferramentas para jogar isso contra a família, e uma delas é a manipulação. E aí a gente precisa compreender que nessa dinâmica familiar existem várias situações. E aí nós falamos sobre o nosso quarto passo, que é veja o que é real em vez do ideal. Quem é a família que não deseja ver os seus filhos bem formados, bons trabalhos, né? Uma boa família? E a gente precisa olhar para o nosso dependente, para a nossa dependente, que é aquilo que eles são e aquilo que eles dão conta de fazer. Não aos desejos e às nossas expectativas, que acabam se tornando fardos e cobranças gigantes nessa relação. Não podemos também esquecer do nosso quinto passo, a responsabilidade de vida. As nossas responsabilidades, as responsabilidades do dependente e saber que essa relação, cada um participa de um lado. Você não tem a responsabilidade 100% por aquilo que o dependente faz. Entenda, você contribui até um certo ponto. A outra parte depende dele, das suas ações, das suas escolhas, das suas vontades. Mas devemos ter responsabilidade e principalmente sobre aquilo que nós devemos fazer. E nessa vivência da dependência química é uma verdadeira bagunça. E aí que na metade dos nossos passos, no sexto passo, existe algo muito interessante. Saber lidar com os sentimentos de vergonha, de medo, de raiva, de impotência, de frustração. Saber lidar, né, com todos os movimentos do dia a dia. Ora está tudo tranquilo, daqui a pouco está tudo virado de ponta cabeça. A gente precisa buscar desligamento emocional. Não dá para ficar envolvido querendo ajudar. Você já viu um médico cirurgião que opera o coração das pessoas operar, por exemplo, o coração da própria mãe?
Não dá. Talvez ele vai ter interferências emocionais e pode falhar tentando ajudar a pessoa que mais ama. Então a gente tem que ter desligamento emocional, mas isso não significa que nós estamos distante de querer auxiliar, mas da maneira certa, de forma correta, não somente por dó ou pena. E ainda isso diz sobre qual o limite com o dependente químico. Isso é o 7º passo da nossa série, né? Que, na verdade, assim, qual é a sua tolerância aos comportamentos inadequados, às ações que o dependente precisa sofrer de consequência? Será que você não está resolvendo ainda os problemas dele? Será que você, de alguma forma, ainda, né, não aprendeu a dizer não e também entendeu que ele precisa se encontrar com as atitudes que ele tem? No 8º passo, é algo que a gente não pode abrir mão. Toda família precisa compreender que, apesar dessa relação tão difícil, às vezes que a gente precisa ser firme e é necessário colocar os limites, como é o passo anterior, nós precisamos ter afetividade, criar uma relação de confiança. Mesmo que eles mintam, você precisa ter uma postura confiável. Mesmo que eles, de alguma forma, não cumpram a parte deles, eles precisam enxergar na família que a família cumpre aquilo que é dito e proposto. E também de quantos são os casos que nós falamos e comentamos no 9º passo de falta de pertencimento, de a gente olhar e valorizar as escolhas do dependente, de observar o que pertence à nossa família, o que está com a gente, o quanto também o dependente, às vezes, querendo, né, buscar o uso das drogas, ele foi ali se envolver com um grupo e aí, através deste uso, ele se sentia mais tranquilo. E quantas das vezes o próprio dependente se sente excluído, e não é pelos parentes, mas por aqueles que moram dentro da própria casa. No nosso 10º passo, eu pude falar com vocês de algo que é necessário acontecer no dia a dia de uma família. É que todos que pertencem, moram, convivem, têm relacionamento um com o outro, precisam colaborar entre si, precisam ajudar. Mais do que carregar lixo, mas também poder colaborar para si e para o outro. E muito mais do que isso, carrega um sentimento de utilidade, de poder estar participando. Porque, na verdade, se você ainda faz tudo pelo seu dependente, uma hora você vai cansar disso. Um casal que vive onde o homem não faz nada e a mulher faz tudo, por exemplo, ela vai cansar em algum momento. Ele pode ser que em algum momento desconfie que esteja sendo folgado, mas pode demorar. E claro, nós falamos no nosso penúltimo passo sobre amar o próximo como a ti mesmo. E eu comentei de que nenhuma pessoa vai conseguir ajudar aquela que ama se não estiver bem e não cuidar dela primeiro. Eu falei, inclusive, que o dependente químico que chega no fundo do poço precisa ter alguém lá em cima para ajudar ele a sair. E quando a família não se ama, a família se destrói e caminham juntos para o fundo do poço. E como é que saem desse buraco? Que às vezes fica tão difícil e tão longe de ser alcançado. E aqui, por fim, no 12º passo, quero falar sobre espiritualidade. Não sei a que modo você compreende, não sei de que maneira você vê que existe um poder superior, uma energia maior na nossa vida. E ela é tão importante como todas as outras ferramentas de recuperação. Como o psiquiatra, como os remédios, como os psicólogos, como os terapeutas, todos participam juntos para a mudança da vida de uma pessoa. A espiritualidade nos ensina que existe algo superior a nós, que existe algo maior na nossa vida e que de alguma forma isso pode gerar uma sensação
de temor, mas também de esperança nos momentos de fraqueza, de desespero, nos momentos que a gente se sente perdido. Por exemplo, quando a gente entende que existe uma espiritualidade, existe um movimento maior do que a nossa capacidade de controlar. Que na verdade nós não controlamos a vida de ninguém. Quando você fica desesperada que seu dependente sai, quando sua filha sai de casa, você não tem controle do que vai acontecer dali em diante. Só podemos colocar a vida da pessoa que amamos na mão da espiritualidade, para que pudesse, de alguma forma, fazer o melhor na vida deles. Então, não se esqueça que nós devemos juntar todo, a família, os profissionais e a espiritualidade, nessa mudança que é necessário na vida de uma pessoa dependente. Uma família sem drogas, ela deve buscar uma transformação, não somente do indivíduo que aparentemente é o problemático porque usa drogas, mas sim de um sintoma de uma família que precisa enxergar outras situações, de ver de como pode ser vividas algumas ocorrências. Todo o caminho da família pode ser modificado, cada um fazendo a sua parte. Não precisa ninguém fazer a parte do outro. Espero que você tenha gostado dessa série, espero que tenha contribuído na sua vida e na vida da sua família, da pessoa que você ama e queira que se liberte das drogas. Eu espero que você tenha dúvidas e se tiver, não tenha problema, coloque aqui embaixo do vídeo, escreva, vou respondê-las, tanto por mensagem, até mesmo por vídeos, e espero que você possa, colocar em prática ou buscar caminhos de colocar em prática. E para ajudar aqui o nosso canal, se inscreva se você ainda não é inscrita, clique nesse sininho aí para receber as notificações dos novos vídeos. Gostou? Dá like, compartilhe com outras pessoas, coloque nos grupos de WhatsApp, mande para pessoas que você sabe que está passando a mesma situação que você e que às vezes está lá na negação, não quer falar para ninguém. E não se esqueça, quem ama não desiste. Um grande abraço e até o próximo vídeo.